Da pastora Damares. Ela está conosco nesta noite. A última vez ela acompanhou a sua irmã, a pastora Neuza. Hoje é o contrário. A pastora Neuza que está acompanhando a irmã, a pastora Damares. Estenda suas mãos para cá, para abençoar a vida dessa serva de Deus. E que tudo aquilo que está no coração do Pai seja liberado sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Pai querido, Pai de amor, nós te damos graças, ó Pai, pela vida da pastora Damares, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, Senhor, pela tua proteção sobre a vida da tua serva. Que este 2026, Senhor, seja transbordante da tua graça sobre a vida dela e tudo que se relaciona com ela. E nesta hora, Pai, nós te pedimos, usa a tua serva como instrumento da manifestação do teu poder no nosso meio. Que os nossos ouvidos espirituais estejam liberados para ouvirmos tudo quanto está no teu coração. E que a tua serva seja usada com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. Queria primeiro agradecer o convite à igreja, aos apóstolos da casa, que é um prazer, grande responsabilidade, porque falar de Deus é prazeroso, privilégio tremendo, mas a responsabilidade é muito grande, porque falar do Todo-Poderoso. E eu sempre gosto de começar dizendo assim, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Amém, queridos? E nós vamos estar falando, acho que um tema que vocês já estão ouvindo nessa semana profética, sobre reforma, né? E quem já fez reforma em casa? É uma delícia, não é, queridos? Você mora lá dentro, você faz aquela reforma, a casa fica limpa, que delícia! E daí você começa reformando uma parede. De repente aparece o quê? Outra parede. Daí, de repente, descobre que o problema está no chão. E você vai, aquilo deixa você doido. E eu quero dizer algo para você. Nós temos que passar por reformas. E quando nós fazemos uma reforma, é para quê? Para ficar melhor onde nós estamos, é ou não é? Para aquilo fique mais fácil, mais tranquilo, de uma maneira que você possa usar aquele espaço da melhor maneira possível. E nós temos que passar por reformas, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de nos usar como Ele quer. Sem nós passarmos por uma reforma, queridos, vão ter paredes impedindo o agir do Espírito Santo. Vão ter áreas que nós vamos falar assim, não, aqui está contaminado, aqui está embolorado, aqui não se pode tocar. E o Espírito Santo, Ele quer o quê? Ele quer fazer uma grande reforma dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que entender, eu sou o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que habitar dentro de mim. E eu quero começar falando sobre um povo que nós conhecemos muito abençoado. Um povo que saiu do Egito. Quem tiver suas Bíblias, não sei se vai colocar, Josué 1, começando no 2. Vou colocar meu óculos aqui. Tem um pastor que toda vez que ele vai pregar, ele brinca e fala assim, né, eu tenho um problema, né? Vaidade, né? Eu comecei, já estou numa idade que eu começo a repetir a piada do outro, né? Vaidade. Mas vamos lá? Diz assim, 1, 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Pula para o 7, por favor. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que fores. Mais um, por favor. Eu vou estar lendo aqui, vocês acompanhem, que para mim fica mais fácil, tá bom? Não deixem de falar as palavras deste livro, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que fores. Amém? Senhor, fala. Espírito Santo, atua da maneira que queres. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, esse povo nos ensina tantas coisas. Tantas coisas que nós temos que aprender. Uma delas é um dito popular que eu acredito que todo mundo já ouviu. Quem tem promessa não morre no deserto. Você já ouviu isso? Então, é mentira. Morre sim, morre. E aqui é um texto que fala, por quê? Porque começa uma nova geração a qual Moisés precisou trabalhar com ela. Uma geração onde Moisés ensinou, uma geração que era uma geração de crianças espirituais, vamos dizer assim. Uma geração onde Moisés precisou trabalhar, ensinar, falar, mostrar a palavra. O Senhor deu através de Moisés a palavra escrita. Tantas coisas Moisés ensinou para esse povo. E Moisés, muita gente olha para Moisés e fala assim, que fracasso. Chegou na terra prometida, não entrou. Queridos, que terra prometida? Ele foi morar com Todo-Poderoso. Ele foi lá por quê? Porque a gente olha e fala assim, entrou na terra. Não, para entrar e conquistar a terra, eles tiveram que lutar. E Deus olha para Moisés, evidente que foi por causa que Moisés errou e pecou. Mas ele olha para Moisés e fala, Moisés, agora o seu tempo acabou. Olha a terra, veja que esse povo vai conquistar. E você vem comigo. E aí ele começa agora a falar com Josué. E é isso que eu quero falar com vocês. Você está pronto para conquistar tudo que Deus tem para você no ano de 2026? Deus tem promessas. Quantas promessas foram ditas ano passado? E esse é o ano de realizações. Mas as realizações só acontecerão se você permitir reforma dentro de você. Primeira coisa que o Senhor fala para Josué: Moisés é morto. O povo tinha que entender que Moisés estava morto. O que significa isso? Para de ficar olhando para trás. Eles tiveram tantas experiências, eles esperavam, eles olhavam, mas agora era um novo tempo, agora era um tempo de conquista, agora era um tempo deles caminharem segundo aquilo que Deus tinha dado para eles. Eles não poderiam ficar olhando para trás ou ter as mesmas atitudes que o povo teve e morreu no deserto. Eles precisavam permitir a reforma de Deus. E você se permite? Você se permite Deus atuar? Deus mover? Deus trabalhar? E eu vou falar algumas coisas aqui que precisamos crescer. Por quê? Porque eles saíram do Egito. Mas eles levaram tantas coisas dentro deles. Mas eles precisavam passar por uma reforma. E reforma é assim, tira aquilo que está atrapalhando. Tira aquilo que um dia foi bom, mas hoje não é mais. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então esse povo tinha que estar preparado para aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles precisavam sair do estágio de meninice. Precisamos sair do estágio de meninice. Queridos, nós precisamos crescer. Crescer. E é tão interessante, a Bíblia diz: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você se permite ser liberto através de Cristo Jesus? O Espírito Santo toca. Tem áreas que Ele vai mexer, Ele vai tirar, mas tem áreas que Ele vai falar: tira você. Tem áreas que não somos nós, não. Que não é Deus, não. Somos nós. E aí é o problema. Porque muitas vezes nós oramos, pedimos e não deixamos Deus agir. Porque nós achamos que Deus é que tem que fazer tudo. E não é assim. Então, a primeira coisa que você vai ter que aprender: parar de querer ser carregado no colo.
O povo que ia conquistar alguma coisa, não podia mais ser carregado no colo. E às vezes, nós somos igual o povo. Olha como começa a história do povo. Eles saem, aquela loucura, aquela coisa toda doida, tal. Daí eles param no meio da onde? Primeiro desafio, o Mar Vermelho. Deus, o que eu faço? O que Deus fala? Por que você está clamando para mim, Moisés? Diga o povo o quê? Marche. Meu irmão, você quer se conquistar, você quer um ano diferente? Marche. O povo queria ser carregado no colo. O povo queria que o Senhor não só abrisse o mar, mas que pegasse cada um, mandasse carruagens do céu. Subam todos na carruagem do céu e vamos ser levados. E não é assim. Muitas vezes nós queremos ser levados, nós temos que ser empurrados. Tem homens que são empurrados pela esposa. Se a esposa não manda ir para a igreja, neguinho não vai. Se não ora, não se ora em casa. Tem mulheres que se não também forem animadas, se o marido não falar vamos, também não vai. Tem membros que se o pastor não falar oi, bom dia, tem uma palavra para você, não faz, não vem. Tem gente que se alguém não falar a palavra de Deus, não ora em casa. Que a palavra, quer que o Senhor use, Deus usa, Deus faz, mas Ele fala é tempo de você caminhar. Para de ficar achando que o outro é que tem que dar resposta que Deus tem para a tua vida. Chega disso, nós queremos o quê? Nós queremos ser carregados. Nós queremos que o outro faça para nós aquilo que compete a nós. Compete a você conhecer a Deus, buscar a presença de Deus. Compete a você caminhar. Compete a você declarar o agir de Deus. Ia ter momentos difíceis? Claro que ia. Nós também temos. Ele chega para Josué e fala, Josué, Moisés é morto, caminha. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. Meu irmão, tem gente que começa, se o Senhor está comigo, pai, dá um sinalzinho. Dá um sinalzinho. Poxa, a Bíblia não diz que Ele está conosco? Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós chamamos Deus de mentiroso. Senhor, se o Senhor está comigo aqui no meu quarto, dá um sinal para mim. Amados, tem coisas que o Senhor não vai dar sinal para você. Porque Ele já declarou na palavra dEle. Senhor, como é que eu faço? Caso ou não caso? Quem é a pessoa com quem você vai casar? Tem coisas que Deus mostra. Não, mas eu vou mudar essa pessoa. Toma decisões, toma as atitudes e nós precisamos parar de querer ser carregados no colo. Nós não podemos, que nós não oramos. Nós temos que aprender a orar, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que ter intimidade com Deus. Quando as pessoas chegavam, Deus curava alguém que estava paralítico, Ele fala, pega a tua cama e anda. Mas hoje em dia, a igreja de Cristo, no Brasil, que é tudo fácil. Palavra de santificação eu não quero. Palavra de... Não, eu quero aquilo que venha e fala, ai, que gostosinho, Jesus me ama, uhul! Oh, querido, está cheio da Bíblia dizer que Jesus me ama. Então nós temos que caminhar. Outra coisa que nós temos que parar, é parar de viver de birra. Quem já viu criança birrenta? É gostoso? Assim, eu não quero. Você dá para ela um papelzinho, né, um presente. Eu não quero outro. E quantas vezes nós somos assim com Deus? Nós não somos agradecidos. Reclamamos de tudo. Tudo. Não, porque isso aqui não está bom, porque aquilo não está bom, porque esse chove não está bom, porque isso não está bom. Só reclama. E Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Deus se tornou o quê? O meu supridor, no sentido de eu ser o centro, porque eu sou criança. Eu não olho para aquilo que Ele manda eu fazer, mas é aquilo que eu quero. E se Ele não fizer, eu não vou mais na igreja,
eu não faço mais, eu largo o que eu estava fazendo, eu desisto, porque afinal de contas, Deus não está fazendo o que eu quero. Amados, a pessoa faz, Deus abençoa. Ai, mas podia ter tão melhor. Eu acho que não é o suficiente. Começa a dar graça. Começa a agradecer por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amados, a Bíblia fala em tudo, dai graças. E nós não conseguimos agradecer a Deus. Porque nós sempre queremos o quê? Nós sempre queremos a outra coisa. Você acabou de ganhar, vou dar um exemplo, um celular. Mês que vem é uma porcaria. Porque está travando, porque está isso. Amados, nós somos igual ao povo. Estamos com fome. Queremos aguinha. Ah, daí Deus manda o maná. Ah, enjoei. Enjoei do maná. Maná está ruim. Deus nos trouxe aqui para morrer. Deus não ouve minha oração. Deus parece que abençoa só os outros. Oh, queridos, quantas vezes as pessoas estão fazendo porque Deus não fez da maneira que a pessoa queria, ela não consegue glorificar. Está vendo o que eu estou passando, Senhor? Eu pedi, não era isso que eu queria. Como que nós vamos ser abençoados se a murmuração impede o agir de Deus? Se eu não permitir, se eu não arrancar, e murmuração se torna vício. Se torna vício. A pessoa ela só está acostumada a murmurar. Nossa, como está bonita essa flor. Mas olha, se tivesse um vermelho aqui, vermelho ia ser diferente. E ainda dá razão bíblica. Porque o vermelho ia representar o sangue de Cristo. Tem gente que usa a Bíblia para dar razão para murmurar. Para não agradecer. Como que eu vou agradecer a essa situação? Ele diz, agradeço Deus estar contigo. Porque Deus é poderoso, Deus é aquele que faz todas as coisas. Então nós temos que parar de viver murmurando. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que quebrar hábitos errados. E hábito é uma coisa que foi construída. E se nós estamos passando por uma reforma, tem que ser o quê? Arrancada. É fácil? Não, hábito não é fácil de arrancar. Mas tem que ser trabalhado diariamente. Aquela pessoa que tudo reclama. Ai, Senhor, que calor que está hoje. Ô, Senhor, mas tinha que dar esse tipo de chuva. Ai, Senhor, eu tenho que trabalhar. Ai, estou sem emprego. Tudo não consegue glorificar a Deus em nada. Sabe aquela pessoa chata? Que aonde está, muda o ambiente. E vou falar isso não está lá fora não, está dentro das igrejas. Mas o que importa é nós não sermos assim. E se formos, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Outra coisa que nós temos que fazer. Largar a mamadeira. Você está disposta a largar a mamadeira? Mamadeira é tão gostoso, não é? Algum adulto, ou adolescente, ou um pouquinho antes, já não pegou uma mamadeirinha, você vê a criança tomar uma mamadeirinha, daí escondido, todo mundo dá um... Ninguém nunca fez isso? E a gente às vezes substitui mamadeira, né? Vocês lembram de um docinho de doce de leite que tinha? Que a gente fazia um furinho e ficava... Chup-chup, chup-chup, chup-chup. Na minha época era esse nome. Não é gostoso? Por quê? Porque é gostoso, desce gostoso. E mamadeira, querida, a criança gosta, por quê? Porque tem um gostinho bom. Paladar gostoso. E tem muitas vezes, nós espiritualmente somos assim. Nós temos um paladar muito infantil. Mamadeirinha. Se vier uma palavra de confronto, não gostei do que foi dito hoje na igreja. Que? Vem lá para dar bronca? Vem lá para me exortar? Vem lá para parar que eu tenho que fazer isso? Não, a pessoa quer só palavrinha, que não traz transformação, mas traz só alegria. Porque hoje Deus vai fazer milagres. Uhul! Daí você pergunta para a pessoa, que milagre você está precisando? Peraí. Nem sabe. Nem sabe.
Porque hoje Deus vai estar derramando dons e glória a Deus porque Ele faz. Mas você vai fazer o que com o dom? Porque hoje Deus vai tirar toda mentira da tua boca. Mas eu não sou mentirosa, é? Nós somos. Nós queremos palavras gostosinhas. Tanto que nós vemos quantas coisas. A pessoa vem e fala assim, basta ser famosinho. Deus te ama. É verdade? É. Metade do povo cai para trás. Blum, não são. Que unção é essa que não trouxe transformação? Que não trouxe mudança? Que não trouxe reforma? Ai, porque hoje eu fui no culto. Deus falou que me ama. Amém? Mas será que Deus nunca falou isso na Bíblia para você? Será que você nunca creu? Precisou alguém falar? Mas aí Deus fala, para de mentir, para de entrar em site errado, para de comprar o que não é para comprar, para de fazer o que você está fazendo, para de quando não está ninguém te vendo, você fazer porque ninguém viu, porque Deus nos vê. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em toda e qualquer situação. E é tão tremendo porque o povo era assim. Sabe o que o povo fala para Moisés? Moisés, sobe você no monte e a gente fica aqui embaixo. E tudo que você disser para nós fazermos, nós iremos fazer. É? Ah, amados, nós temos que crescer. Esse era um povo que falava que ia obedecer a Deus, mas não obedecia. Não adianta nós estarmos aqui na igreja, cantarmos, levantarmos a mão, bater palma, chorar, até desmaiar no banco. Ser fora daqui, minha vida continua a mesma coisa. Meu olhar para as coisas e para as pessoas é a mesma. Minha boca continua falando mal de todo mundo. É palavrão para cá, é palavrão para lá. Uma vez a gente estava conversando e conhecemos um pastor tal. E ele estava falando tal e começou a entrar e falar de futebol. Futebol. Daí eu não sei o que nós estávamos falando sobre palavras. Daí ele falou assim, não, mas no futebol não dá para não falar uma coisinha errada. Eu falei, querido, se no futebol não dá para falar uma coisinha errada, então para de jogar futebol. Você está pedindo demais. Eu falei, eu não. A Bíblia diz que se teu olho te faz pegar, arranca e joga fora. Eu só estou falando de futebol. Né? Ah, não, mas eu estou brincando com você. Estou brincando com você. Eu sou um exemplo até no futebol. Amém, glória a Deus. Fiquei feliz, né? Passa-se uma semana. Conheço fulano de tal. Tal. Conheci o pastor tal. Conheci o pastor tal. Conheci tal. Ele foi expulso do futebol lá do nosso grupo. Falei, nossa, coitado, ele gosta de futebol. Por que ele foi expulso? Porque ele quebrava era o pé do povo. A perna do povo, ele quebrava, ele entrava com tudo. E quanto palavrão que esse homem falava. Eu falei, olha como nós somos. Na frente de uns, a santidade. Aleluia. Ui, me arrepia, me arrepia. Mas eu saio daqui, eu envergonho o nome de Deus. E aí a gente fala, mas está tudo bem. Se o meu culto é para Deus. Não está. Porque meu culto nunca termina aqui. A minha vida tem que ser de culto ao Senhor. As minhas atitudes têm que revelar quem o Senhor é. Foi por isso que o povo morreu na areia do deserto. Você quer que 2026 seja diferente? Permita a reforma. Permita Deus trabalhar contigo. Se não, querida, e olha que eu não estou te amaldiçoando, pelo amor de Deus. Não vai acontecer nada na tua vida. Você vai passar mais um ano cheio de frustração, cheio de milindres, cheios de dizer, fora profeta que tem palavra para os outros, mas nunca para ela. Sabe profetas assim? Irmãozinho só tem palavra para o outro. Porque Deus disse que você tem que consertar. Tem pecado no altar.
Só que a pessoa é linguaruda, fofoqueira, maldizente, mal pagador, mas tem um pecado no altar. Miriam chega para Moisés e fala: muda de vida? Deus vem com tudo. Miriam, você quer que ele mude? Com ele eu falo aqui: quem você pensa que é? Você está doente, Miriam. Aquela lepra que apresenta na vida de Miriam representava o que tinha dentro dela. Você já pensou se Deus fizesse isso? O que está dentro de nós começa a mostrar na pele? Graças a Deus Ele não faz assim. Mas nós temos que aprender, nós temos que largar a mamadeira para comer comida sólida. Aquilo que transforma, aquilo que faz bem, aquilo que me dá firmeza, aquilo que no meio da tempestade me faz continuar dizendo: eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me abandonou, eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós não sabemos. Quando Paulo, esses dias Deus falou para mim, né? Estava lendo esse texto, eu sei que posso, que a gente fica no posso todas as coisas. Mas Deus falou: Paulo aprendeu, e você, filha? Você aprendeu? A confiar em mim em todos os momentos e dar glória e ser alegrinha em todos os momentos. Eu falei: oh Deus, essa área na minha vida ainda precisa ser reformada, precisa ser transformada. Então, queridos, Moisés é morto. Tempo daquele povo entrar em maturidade. É tempo de você entrar em maturidade. Mas ele fala algo: prepara-se. E é isso, nós temos que aprender a estar preparados. Preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. E Ele vai dizendo: olha, manda se alimentar. Quando olharem a arca, Ele faz todo um preparo para aquele povo começar a caminhar. E nós temos que aprender a nos prepararmos. Não fazermos nada por impulso. Tem gente que faz tudo por impulso. Nossa, Deus falou que é para mim estar cantando. Daí eu estou aqui cantando. Não. Deus falou, pastor, Deus falou que agora eu tenho que ensinar o povo. E agora eu ensinar o povo. Não, Deus falou que agora eu tenho... Gente, Deus fala, a pessoa não consegue fazer nada. Vai por impulso. Foi Deus que falou. Ora, espera, deixa Deus mostrar, confirmar, trabalhar. Mas não faça por impulso. Tem gente que por impulso acaba não planejando. E a Bíblia fala: preparar significa planejar. Planeje algo. Não vai saindo fazendo as coisas, não, porque deu alegria. Não, porque converse com pessoas. Converse. Tenha conselhos. Prepare-se. Não vai fazendo. Nós vamos casar amanhã. Amém. Já tem a casa? Não. Deus proverá. Amém. Já foi lá atrás com papos e mãos, já está empregado? Deus proverá. Nós vamos dar um passo de fé. Nós vamos primeiro casar. Isso não é passo de fé. Isso é imprudência. Prepare-se. Prepare-se. Eu vou encontrar com o povo, com os amigos. Ora, Senhor, me dá sabedoria para que os meus olhos não venham a se contaminar, mas que eu possa estar lá falando do amor de Deus com as minhas atitudes. Prepare-se. Queridos, olha o que a Bíblia fala em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, vai ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Amados, eu não sei aqui, mas eu conheço tanta gente lá na nossa região que está enforcado, porque não se preparou, foi por impulso. Só vou contar um caos para vocês. Isso aqui, ó. Não tinha condição de pagar o carro. Não tinha. E vai, como é que eu vou fazer? Vamos pedir conselho, meu irmão? Vende o carro. Vende o carro para pagar suas dívidas. Tira isso, né? Depois, quando tiver condição, compra outro carro. Tá, daí a pessoa foi. Sabe o que aconteceu? Ela foi, deu o carro e saiu com 0. Pegou uma dívida maior. Nunca vi isso. Toda feliz com carro 0. Falei, para quem não tinha como pagar um carro, financiou, fez uma dívida maior.
para ostentar alguma coisa? Amado, você acha que Deus te fez para ficar devendo aqui e ali? Viver, deitar, não poder dormir porque está cheio de dívida? Como que você vai falar sobre paz? Ah, paz de Deus, não consigo dormir. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu falo, não perguntei não, filho. Te dei sabedoria. Você caminhou na impulsividade. Você caminhou para mostrar para os outros que você pode. Você caminhou porque te influenciaram e você achou que você tinha que ter o melhor. Prepare-se. Não vai sair fazendo. Irmãzinha, isso aconteceu na igreja. Pastora, falei, sim. A gente faz um curso. Eu estava fazendo esse curso. E pondo online também para quem não podia ir. Pastora, eu não vou poder mais assistir o curso nem em casa. Falei, o que está acontecendo? Eu trabalho o dia inteiro. Falei, e eu tenho que ter um tempo com meu filho. É só à noite. Falei, tudo bem, está gravado, a hora que você quiser, você vai lá, acessa e tal. 15 dias. Preciso contar uma bênção. Falei, fala. Vou fazer psicologia. Falei, como que? À noite? Falei, seu filho, não, vou deixar tudo preparado. Vai estar comida preparada, tudo, mas eu vou fazer psicologia. E olha, Deus testificou. Falei, testificou? Por quê? Eu fiz uma prova lá e passei. Evidente que eu vou ter, né, que fazer, porque a turma já está não sei em que ano, eu vou ter que correr atrás. Eu falei, meu Deus, mas ela mal sabe que quando tem curso que não preencheu as vagas, eles enfiam qualquer um. Fiquei quieta, né? Falei, bom, se Deus falou, quem sou? Eu. Passa-se um tempo. Ai, tá tão difícil pagar. Falei, Daí ela fala que ela está, num dia, sentada na escola Nanê. Na escola. E deu um crique nela que ela tinha que voltar correndo para casa. Não é por isso que eu volto. Ela volta para casa, viu que o filho dela estava amuado, olhando para a janela, menino de 12 anos ou 11 e tal. E quando ela vai, ela puxa o menino, o que foi? Ele estava branco, pensando em se jogar. E aí ela vem, meu Deus, culpa do meu ex-marido que não dá atenção para esse menino. Eu já falei que ele tem que dar atenção. Eu vou ter que parar o curso, porque... Você acha que Deus mandou ela fazer o curso, queridos? Não tinha tempo para estudar a Bíblia. Mas eu tenho tempo para tantas outras coisas. E quantas pessoas estão assim? Só que teve um problema, perdeu dinheiro e ainda acumulou dívida. Não se prepara. Então Deus fala, Josué, Moisés é morto, prepare-se. E outra coisa que Moisés fala para Josué, entrar na terra. O que significa entrar na terra? Permita-se ser direcionado por Deus em cada passo. Ele diz assim, a arca vai na frente. Deixem ela mais ou menos 1 quilômetro de distância para que todos possam vê-la. Aonde ela for, nós devemos de ir. Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos os nossos planos e falamos, Deus abençoa meus planos. É bom mandar Deus abençoar os planos? Claro que é. Mas sabe o que Ele quer que a gente faça? Deus, revela os teus planos para mim. Mostra o que eu devo de fazer. Mostra, Senhor, mostra. E eu quero falar só mais um. E quando o povo vai entrar na terra prometida. Josué escolhe 2 espias. Para ir e espiar a terra. Ele já tinha passado por uma experiência. E foram os príncipes de cada tribo, 12. Que vieram dizendo, nós somos muito pequenininhos. Esse povo vai nos esmagar. Ele e Caleb disseram, Deus nos deu a terra. Então ele entendeu que ele precisava caminhar com pessoas de fé.
pessoas que tivessem a mesma visão. Nós temos que caminhar e ser pessoas de fé. Se Deus falou, caminhe naquilo que Deus falou. Não abra mão. Os 2 espias olharam aquela terra e vieram dizendo o seguinte: Deus nos dará, e está tudo preparado. Sabe que muitas vezes nós somos derrotados porque nós andamos com pessoas que não confiam na palavra de Deus, pessoas pessimistas, pessoas que arrancam a nossa fé. Outra coisa que nós temos que aprender a andar e ser pessoas que não se contaminam, mas contagiam. Aonde que esses homens se esconderam, vocês lembram? Na casa de uma prostituta, Raabe. Eles poderiam falar assim: ninguém está vendo. Essa casa aqui é para isso mesmo. O que tem? A gente ter uma noite de prazer. Vai ficar melhor ainda para nós dizermos que nós não somos e que nós não viemos espiar a terra. Olha só como nós podemos estar nos camuflando desta maneira. Eles não se permitiram ser contaminados. Não se permita ser contaminada pelo meio ou pelo ambiente. Contagie. Quando esses homens entram na casa dessa mulher, essa mulher identifica: é o povo hebreu, o povo que saiu do Egito. E ela fala: me faça uma promessa. Quando vocês vierem passar por Jericó e vocês vierem destruir, conquistar Jericó, lembra de mim, porque eu quero ir com vocês. Eu quero servir o Deus de vocês. Isto é para quem não se contamina, mas quem contagia. Você foi chamado para contagiar. Por isso que a Bíblia fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo mundo é: aonde eu entro eu revelo quem é meu Deus. Aonde eu entro eu mostro que existe paz, existe poder, existe transformação. Porque não sou eu, é Ele que faz todas as coisas. Isso que Deus tem para você. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo tem que ter liberdade de fluir. Nós temos que estar cheios do Espírito. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo? A palavra de Deus diz: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Quer dizer, não vai procurar coisa que é só para você, só para você ficar alegrinho. Não, mas enchei-vos de Espírito, falando entre vós em salmos, cânticos e hinos espirituais. Esteja no meio do povo, glorificando, cantando, estudando a palavra. Deixa a palavra de Deus penetrar. O Espírito Santo, Ele usa a palavra para mexer dentro de nós. Amados, é o Espírito que começa a trazer um turbilhão dentro de nós. E Ele vai fazendo, e Ele vai revelando, e Ele vai arrancando o que não é para estar lá dentro. E Ele vai me mostrando: filha, isso aqui não está legal, transforma, muda. Porque eu quero te usar além do que você pode imaginar. Eu sou Deus que faço. Eu sou Deus que atuo. Eu quero te usar para aqueles que estão amarrados sejam libertos. Porque eu te ungi para trazer libertação, para declarar alegria onde o luto está tomando conta, para declarar num local aonde não tem vida, ali você vai declarar que é plantação do Senhor. Para isso que Deus te chamou. E eu queria orar, declarar agir do Senhor sobre tua vida, porque Ele é poderoso. Se você fala assim: eu quero passar por uma reforma, e eu vou pedir para não se constranger, por favor, porque senão nós vamos ser como a irmã falou uma palavra tão linda para mim: religiosos, porque o outro fez e eu fiz. Mas se você entendeu que tem áreas na sua vida que precisam de reforma, eu vou pedir que você fique em pé, aonde você está. Eu quero estar orando, declarando agir o poder e a graça do Senhor.
Mas eu te peço mais agora. Faz assim com o seu dedinho. 3 áreas na sua vida. E você sabe que tem que ter mudança. 3. Que você está consciente, fala, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui o Espírito Santo tem que trabalhar. Ai, já estou perfeita. Capaz de eu, pum, sair daqui e morrer. Filha está perfeita, vem para a glória. Tem coisas que nós temos que ser transformados. Mas é você com Deus. Áreas que você sabe. E tem que ser reformado. E o Espírito Santo tem poder. Senhor, a ti toda honra, glória e louvor. Aqui está o teu povo carente do Senhor, necessitando do Senhor. Eu quero pedir o teu agir, o teu poder, o teu mover. Transforma, Pai, transforma vidas, Pai. Em nome de Jesus. Continua orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, a nossa mente, o nosso coração. Queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, em nome de Jesus, nos envolver com a unção do Teu Espírito Santo, para sermos curados, tratados, para que o nosso caráter muda, para que possamos ser, Senhor, em nome de Jesus, prudentes. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que me atrapalha de servir ao Senhor, de obedecer a Tua palavra e de quebrar princípio de Deus para agradar a mim mesmo, ou agradar o outro, agradar o homem. A Tua palavra diz que é melhor agradar a Deus do que o homem. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, pela sujeira que há no nosso coração, sujeira nessa casa a qual o Espírito Santo habita. Limpa, purifica, nos santifica pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós pedimos cura, Senhor, quando nós somos melindrosos, quando não estamos prontos, Senhor, para sermos confrontados, não estamos prontos, Senhor, para obedecer a Ti, a Tua palavra. O nosso líder, o nosso pastor, vai tirando de nós toda rebelião, rebeldia, vai repreendendo, Senhor, todo espírito de Coré na nossa casa e na nossa igreja, nos nossos ministérios. Pai, em nome de Jesus, faz-nos novo. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração. Fortalece a nossa alma, fortalece a nossa mente, que a nossa mente possa estar firme em Ti, ligado na Tua mente, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver o Teu melhor, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Queremos ser árvores frutíferas, plantada, aleluia, nos rios do Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a diferença. Nós queremos, Senhor, ser verdadeiros cristãos. Pai, em nome de Jesus, livra de nos pecar contra Ti. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, da serpente maligna do inferno. Ah, Jesus disse: a quem vós servir? Ou nós vamos servir a Cristo, a Ele, ou a Mamão. Por isso nós te pedimos, Senhor, vai repreendendo todo espírito de mamão nas nossas vidas. Aleluia. Essa maneira de querer comprar, ter melhor do que o vizinho, ter melhor do que o outro, a inveja, a insatisfação. Livra-nos do espírito da comparação, papai. Nós oramos te pedindo, Senhor, perdão por tudo que não agradou a Ti e não vem Te agradando, e nos ajuda a arrancar do nosso coração todo mal, toda malignidade, porque nós queremos Te servir. Nós queremos, Senhor, que quando Tu voltares e a trombeta tocar, possamos subir, aleluia, sem preocupação, porque estamos ligados com as coisas do mundo e o espírito de mamão. Livra-nos, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu poder, que possamos ser exemplo para os nossos filhos, que os nossos filhos venham ser exemplos para o futuro
para a geração do amanhã, para o louvor da tua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. As palmas louvam e glorificam o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele tem poder para te mudar, para te lavar, purificar e fazer nova todas as coisas na tua vida. Ele é o Rei dos reis, aleluia. Que mesmo no teu deserto, Ele vai fazer florescer, porque você está em obediência, amém?